Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez nessa quinta-feira para trazer um momento da palavra, também um momento de oração. Devido a esses dias que nós não estamos indo à casa de Deus, não podemos nos reunir para orar, mas mesmo assim nós não deixamos de buscar ao Senhor. A voz de clamor, de intercessão não parou, nós estamos intercedendo. E nessa manhã eu gostaria de trazer uma palavra, me apropriar aqui de um texto, para poder a gente pensar naquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Eu gostaria de ler um texto que está no livro do Êxodo, capítulo 19, os versículos o 4 em diante, que diz assim: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela sua palavra. Eu estava meditando nesse texto e queria trazer algumas observações, algumas lições extraídas dele, né? Extrair algumas lições, e duas coisas que eu queria observar era a obediência e a santidade. A obediência é uma coisa que Deus requer de nós, de cada um de nós, a obediência. E eu estava pensando, o que é a obediência, né? A obediência é uma ação de quem obedece, de quem é submisso. Ninguém pode obedecer se não for submisso, né? E realmente essa palavra traduz muito bem o exemplo de alguém, de uma pessoa, certo? Que segue, que cumpre ou cede às vontades e às ordens de alguém. E nós estamos seguindo a Cristo, estamos obedecendo a sua lei. Então nós precisamos ser obedientes, né? Se nós seguimos a Cristo, estamos submissos às suas ordens, obedecendo a sua lei, precisamos buscar compreender a vontade dele para que a gente seja obediente cada vez mais, porque isso é uma coisa que Deus requer de nós, para que nós sejamos propriedade dele, peculiar, um povo separado, exclusivo do Senhor. Eu estava vendo essa passagem
que fala assim de exclusividade, de propriedade. A obediência, ela nos faz ser comuns, né, quando nós obedecemos. Cada um que é obediente, ele nos faz ser um povo separado, né, para servir a Deus, e nos faz ser, nos torna, né, a obediência nos torna um povo exclusivo do Senhor, um povo exclusivo do Senhor. Você imagina, né, a gente ser alguém especial, alguém que ele tirou, né, do lamaçal do pecado, das concupiscências da carne, e nos fez exclusivos para ser povo seu, santo. Lá em 1 Pedro, né, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou das trevas, né, e nos fez povo seu, exclusivo, povo santo. Isso é que o Senhor fez conosco. E quando eu obedeço a Deus e aceitei a esse chamado, né, da parte de Deus, eu guardo, eu obedeço os seus mandamentos. E o Senhor se manifesta a esses, se manifesta àqueles que guardam esses mandamentos. Está escrito na sua palavra, no Evangelho que escreveu João, no capítulo 4, versículo 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, aqueles que guardam os mandamentos, que obedecem aos mandamentos, porque esse guardar aqui também se refere à obediência, que guarda, que obedecem os mandamentos do Senhor, primeiro ele será amado, né? E demonstra o nosso amor para com ele também. Quando nós obedecemos, né, demonstra o nosso amor para com ele. E ele também nos ama. E ele se manifestará, nos revelará coisas grandiosas. E isso é motivo da gente glorificar e exaltar o Senhor, porque nem somos merecedores, mas Deus se manifesta de uma maneira tão maravilhosa. Nós sentimos a presença dele, né? Não com palavras podemos explicar a alegria, o gozo que há na nossa alma de sentir a presença de Deus, de sentir a manifestação do Senhor na nossa vida, sermos instrumento de levar a palavra, sermos instrumento de bênção para a vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor e também daqueles que conhecem ao Senhor. Então é motivo de muita alegria para nós. E esses também que obedecem, né, à palavra do Senhor, o Senhor Jesus, no capítulo 7 de Mateus, né, ele dá um exemplo e faz uma diferença de quem obedece e de quem não obedece, de quem guarda, né, quem guarda os mandamentos, de quem ouve a palavra, né, e obedece. Ele faz essa diferença. Nós vamos ver aqui, né, no capítulo 7, o versículo 24 de Mateus, que nos diz assim, ó: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, que é a mesma coisa de dizer obedece, né? Ouve as minhas palavras e pratica, obedece, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele é esse homem, quem obedece ao mandamento do Senhor, que ouve a palavra de Deus e guarda e obedece, pratica.
é considerado um homem que edificou a sua casa na rocha. Porque aí, ó, desceu a chuva e correu os rios e assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E nós entendemos e sabemos perfeitamente que a rocha é o Senhor. É o Senhor, a nossa rocha eterna, a pedra da esquina, né, que os homens rejeitaram. Ele é a nossa rocha, é onde os nossos pés estão edificados, né? Ele nos tirou do charco de lodo e pôs os nossos pés sobre a rocha, nos firmou sobre a rocha. Então, é considerado esses que ouvem a palavra e obedecem a palavra. E nós precisamos perfeitamente ser esse. Contrário a que eu falei sobre a diferença, contrário a esse que obedecem, tem aqueles que ouvem estas palavras, né? E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, correu os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esses são os que não obedecem à palavra. Eles edificam a sua casa sobre a areia, onde não há segurança, onde não há firmeza. E quando vem as intempéries, as dificuldades da vida, grande é a queda, porque não está firmado sobre a rocha. E a obediência é que nos faz estar firmado no Senhor, obedecendo a sua palavra, cumprindo os seus mandamentos, observando aquilo que ele tem falado, exigido de nós. É esse que pratica isso. E nós precisamos pensar e observar isso, né? Bem-aventurados são esses que obedecem, bem-aventurados são esses que guardam a palavra de Deus, que pratica, que está firmado sobre a rocha, né? E graças a Deus, porque nós somos este povo separado pelo Senhor e que temos guardado, temos sido obediente e precisamos continuar assim, porque a vinda do Senhor se aproxima e nós precisamos estar obedientes ao Senhor até que Ele venha ou até mesmo que Ele nos leve antes da sua vinda. A outra observação, a meditação que eu queria fazer é sobre a santidade. O Senhor, Ele quer exclusividade. A santidade fala de exclusividade, né? É um povo que foi separado do mundo, das concupiscências do mundo, do pecado, e foi separado para Deus. É um povo adquirido, separado para Deus. O Senhor, Ele chamou um povo um povo para que seja um povo santo, separado, exclusivo, santo. Santo significa ser separado, exclusivo do Senhor. Então Ele chamou este povo, chamou o povo de Israel, mas também nos chama, né? Ele estava exigindo ali naquele texto que eu li, porque eu só peguei aquele texto para fazer uma observação, mas ele exigiu, ele quis do povo de Israel essa exclusividade, esta obediência, essa santidade, e ele também exige da igreja, de nós que fomos comprados e remidos pelo sangue de Cristo. Ele também exige de nós isso, né? E quando ele diz lá no versículo que eu li, né, do capítulo 19, versículo 11, ele diz para Moisés falar ao povo, que o povo se santifique, lave as suas vestes. Durante 3 dias eles sejam separados para se apresentar diante do Senhor. Porque ninguém pode se apresentar diante do Senhor sem ser santo. Aqueles que não são santos, eles estão separados de Deus. Eles só podem chegar-se ao Senhor depois que eles são santificados.
que as suas vestes são purificadas no sangue do Cordeiro, é que eles podem se aproximar. E isso aqui faz essa reflexão. E o povo não podia chegar diante dele, porque quando eles chegaram, depois dos 3 dias que eles foram ouvir, ali desceu a presença de Deus, uma nuvem espessa, né? Desceu sobre o Monte Sinai e havia muitos relâmpagos, trovões, também uma voz, né? Como uma voz de buzina muito forte, e de maneira que o povo temeu muito. Ali era a real presença de Deus. Diz que havia um fogo como de um forno, e Deus falava com Moisés, e Moisés falava ao povo, mas o povo não podia passar aquele termo que Deus tinha estabelecido. De maneira que a presença do Senhor é muito majestosa, muito maravilhosa. Ninguém pode se aproximar do Senhor sujo, cheio de pecado. Ele não vai ouvir, ele não vai, mas através de Cristo, da santificação que nós recebemos através do sacrifício de Cristo, é que nós vamos nos aproximar do Senhor, através de Cristo. É por isso que nós precisamos de Cristo. Nós não podemos nos aproximar de Deus sem a pessoa de Jesus Cristo. E achei esse texto aqui da Epístola de Pedro, né? Que é o capítulo 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 13, que é uma exortação à santidade, né? Se você ler essa parte, você vai ver que ele está fazendo um chamamento à santidade. E ele diz aqui no versículo 13 e diante, até o versículo 16, vou ler para não demorar muito. Portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. O Senhor exige essa condição do seu povo, porque Ele é santo. Ninguém pode se aproximar do Senhor sem passar por essa santificação, né? E a palavra de Deus também lá em Hebreus 12, 14 diz que ninguém pode ver a Deus sem a santificação, de seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos ser santo. E como é que eu vou ser santo se eu sou um pecador, se eu erro, se eu sou cheio de falha? Como é que eu posso ser uma pessoa santa, né? Quem é que nos purifica? Quem é que vai me ajudar, me auxiliar, né, nesse processo? Olha, a santificação é um desejo do Senhor. E uma coisa que eu achei interessante é que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, é Deus que nos santifica. Não é uma coisa que eu posso fazer. Agora, Ele me torna santo. Agora, o processo é que eu tenho uma parcela. No processo da santificação é que eu tenho uma parcela, porque eu tenho que buscar a santificação. Mas Deus nos tornou santo. Ele diz, olha, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É um desejo de Deus, e Ele opera essa santificação na minha e na sua vida. Ele opera através de quê? Através da palavra. A palavra de Deus que nós recebemos e cremos quem nos santifica. João 17:17 diz, santifica-os na verdade.
A tua palavra é a verdade. Nós somos santificados através desta palavra, né? O Espírito Santo é também um agente muito maravilhoso para a nossa santificação. Eu estava vendo também um texto aqui, Efésios, capítulo 5, quando ele vai se referir sobre o casamento, né? Ele diz no versículo 25 do capítulo 5 de Efésios. Ele diz: vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Ele está só fazendo uma comparação. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Através da palavra, ele nos purifica. Então, que esse momento, né, de reflexão que nós acabamos de trazer, a gente pense que o Senhor quis para Israel a santificação, a obediência e a santificação, mas Ele também quer da igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, que ela seja obediente e também seja santa. Viu? Então, nessa tarde, né, nós vamos pensar nisso, pensar em ser obedientes e ser santos para poder agradar ao Senhor, o qual nos comprou e nos redimiu com o seu sangue. Eu vou fazer uma oração, mas antes de encerrar e antes de fazer essa oração, eu queria registrar, né, nesse momento, os meus sinceros sentimentos à família, né, a irmã Valdelice, a família do nosso irmão Jair, meu cunhado, que o Senhor quis levar, nós perdemos, mas o céu ganhou, porque eu creio que ele estava preparado e o Senhor quis recolher. E eu queria reconhecer aqui, diante de Deus e diante daqueles que estão assistindo, a pessoa dele como alguém muito especial para toda a nossa família, para a igreja do Senhor. Ele foi um pai zeloso, um pai exemplar, um esposo fiel, né? Um filho muito cuidadoso com os seus pais, um servo fiel, dedicado, um homem íntegro, fiel em tudo, zeloso com as coisas de Deus. E tudo isso que nos sobreveio tão de repente me fez refletir algo muito importante que eu queria deixar para vocês, que não vamos deixar de reconhecer as virtudes, aquilo que as pessoas têm de melhor, só depois que elas partem. Mas vamos reconhecer enquanto eles estão aqui conosco, vamos desfrutar da presença deles, principalmente da nossa família, da família de Deus, reconhecer as suas virtudes, reconhecer a fidelidade, o esforço, porque depois que se vai, não tem mais como reconhecer. A gente reconhece diante da família, mas ele não vai estar mais aqui para ouvir que alguém valoriza, que alguém achava aquilo nele interessante. Eu acredito que ele saiba que a gente, a sua família pensava assim, era um homem de convicções irredutíveis. Ele tinha as suas convicções e não abria mão delas, e isso era uma coisa muito peculiar dele.
e que a sua vida, o seu exemplo, traga coisas positivas, coisas boas para nós, para a família que conviveu com ele, para os irmãos que conviveu com ele. Eu queria deixar isso registrado. Vamos continuar a nossa jornada até que o Senhor nos chame, até que o Senhor venha nos buscar. Nós só devemos estar preparados, porque nós não sabemos qual é o dia que termina a nossa existência. Foi muito de repente, mas eu creio que ele estava preparado, o fruto estava maduro. Que o Senhor abençoe. Vou fazer uma oração nesse momento e para encerrar esse momento que o Senhor nos concedeu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Jesus, diante da Tua presença. A nossa fé, Senhor, está firmada em Ti, na rocha inabalável, na rocha eterna, que é o Senhor. Sustenta-nos, Senhor, na Tua forte mão. Somos falhos, muitas vezes, Senhor, reconhecemos diante de Ti as nossas fraquezas e pedimos sempre perdão por tudo, Senhor. Aquilo que nós falamos e pensamos, a maneira como nós agimos, que não foi do Teu agrado, para que nós possamos estar diante de Ti irrepreensíveis, diante de Ti, Senhor, sem que haja nenhum impedimento da nossa oração chegar diante da Tua presença. Pai, nesse momento, nosso clamor, a nossa oração, em favor, Senhor, da Tua igreja, em favor do Teu povo, em favor, Senhor, da nossa nação, em favor das lideranças, em favor, Senhor, ó Jesus amado, de todo este mundo. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias tenebrosos, mas a nossa confiança está em Ti. E nós estamos depositando toda a nossa esperança em Ti, Senhor, que é o autor da nossa salvação. Esperando somente em Ti, na Tua manifestação, até o dia que Tu desejares. Assim, meu Deus, continua com a Tua mão estendida sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre o pastor da Tua igreja, pastor Adonis, sua família. Senhor, eu te peço por aqueles necessitados, aqueles que não têm quem ajude, aqueles que perderam seus empregos. Senhor, eu sei que Tu mesmo é quem abre a porta. Aqueles que estão necessitados, Senhor, só Tu mesmo que é o Pai daqueles que são necessitados. Tu é quem socorre. Tu é quem socorre os órfãos, as viúvas, os necessitados, os estrangeiros. É Tu, Senhor, que socorre. Então, nessa tarde, Senhor, socorre todos aqueles que estão precisando de socorro, aqueles que estão doentes nos hospitais, aqueles que estão em iminente perigo. Meu Deus, o Senhor Jesus, neste momento, estenda a sua mão poderosa e os guarde. Olha para as famílias, Senhor, da Tua casa, visita cada lar neste dia, e que a bênção do Senhor esteja sobre eles, sobre os pais de família, sobre as mães de família, sobre os filhos. E assim, meu Senhor, nós estejamos protegidos das calamidades que assolam o mundo neste momento. Nós estamos aguardando a Sua vinda e sabemos, meu Senhor, que ela se aproxima a cada dia. Não nos deixe estar desapercebido, meu Senhor. Não nos deixe estar desapercebido, porque a qualquer momento Tu virá. Tu virá nos buscar. Não sei qual a hora, não sei qual o dia, mas esse dia está perto. Também nós não sabemos o dia que Tu vai nos recolher, porque a nossa vida, Senhor, ela está nas Tuas mãos. Tu é quem tem o poder da vida e da morte, e nós estamos diante de Ti. Então, Senhor, nós Te pedimos que Tu nos ajude, conforte a família do nosso irmão Jair, conforte a Valdelice, seus filhos
visite cada um deles, dando a eles, Senhor, o consolo necessário, para que assim a bênção do Senhor esteja sobre ele. Dê a direção certa, as atitudes, aquilo que eles vão resolver, Senhor, que precisa da tua ajuda, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles. Cuida de nós, Senhor. Entregamos a nossa vida diante de ti. E nessa tarde eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Assim, meus irmãos, encerramos aqui nosso momento de meditação na palavra e de oração. Vamos continuar orando, esperando no Senhor, fazendo como Davi, né? Até que eu saiba do que o Senhor quer fazer ao meu respeito. Então vamos ficar assim aguardando até o dia que o Senhor determinar que a gente se reúna de novo, porque Ele é quem tem todo o poder, né, nos céus e na terra, e Ele sabe o momento da gente voltar às nossas reuniões. Estamos aguardando, a nossa esperança está no Senhor. Fica com Deus. O que eu desejo a todas as irmãs e irmãos, que o Senhor abençoe. Amém.